Meus irmãos, aqui nós vamos abrir nossas Bíblias no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Nós vamos ler uma porção menor do texto. O texto é longo, mas eu sei que os irmãos conhecem bem a história da prisão de Paulo na cidade de Filipos, a primeira cidade europeia evangelizada pelo apóstolo, e como se deram as circunstâncias ali da sua prisão. Não é? Então, nós vamos ler apenas a partir do versículo 27. Eu acredito que os irmãos terão plena condição de acompanhar o raciocínio, porque conhecem a história. Então, a partir do verso 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, eis aí a tua palavra aberta e lida. Verdade eterna. Palavra que penetra o nosso coração e desnuda a nossa alma. Eu peço a Deus que, pela graça do Senhor, esta palavra viva toque o nosso coração. De tal maneira, ó Deus, que todos nós, ouvindo a tua voz, sejamos por ela advertidos e o nosso coração transformado. Fala conosco, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Nossa mensagem de hoje, irmãos, eu posso chamar aqui de um pós-scriptum. Sabe o que é um pós-scriptum? Sabe? Quando você escreve uma mensagem lá no seu e-mail, e no final de tudo você põe um PS. Não é? PS. PS é a abreviatura da expressão latina pós-scriptum, que é algo que foi lembrado depois. Depois que você escreveu a mensagem toda, você se deu conta que faltou uma coisa muito importante. Aí você põe lá um pós-scriptum. Ou então o pós-scriptum também era usado na antiguidade como um recurso retórico, não é? Porque depois que você fala tudo que você tinha para falar, você diz: olha, peraí, mas tem uma coisa muito importante que você não pode esquecer. Então, a nossa mensagem de hoje é um pós-scriptum. Por quê? Porque nós passamos 8 semanas falando sobre seguir a Cristo. A pergunta que dirigiu a nossa série de mensagens que terminamos 2 semanas atrás, era uma pergunta: você está seguindo a Cristo? Mas tem uma pergunta que antecede a esta, que é exatamente a pergunta que o carcereiro fez a Paulo e Silas: como eu posso ser salvo? Como eu me torno um cristão? Como eu entrego a minha vida a Jesus Cristo como meu Senhor
e meu Salvador. Por isso, eu quero hoje convidar você a olhar para esse texto e a buscar no texto, nestes relatos, a resposta que Paulo deu àquela pergunta tão fundamental que aquele carcereiro lhe fez no início daquela madrugada. Senhores, o que devo fazer para que seja salvo? E aí, eu pergunto para você. Você já fez essa pergunta? Para alguém ou para si mesmo? Ou será que você simplesmente foi aprendendo muito mais um comportamento religiosamente correto, moralmente, eticamente correto, e tudo bem, isso é tudo que você precisava saber? O que significa ser um cristão? Sabe, irmãos, essa é uma pergunta fundamental, porque nós estamos vivendo nos dias do pluralismo, numa cultura que entende e que domina a mente em geral das pessoas, e nós não estamos imunes a esse senso comum, que pensa que ser um cristão é ser uma pessoa boa, como Cristo foi, é ter uma ética bastante respeitável, é ser uma pessoa educada, ser uma pessoa gentil. E eu estava chegando em casa hoje, depois da escola dominical, e a parte mais difícil de um sermão é fazer a introdução, não é? Porque o resto é pegar o texto e examinar. E eu estava pensando, Senhor, como é que eu vou introduzir essa mensagem? E aí Deus me deu uma introdução no elevador do meu prédio. Entramos no elevador e tinha um vizinho no elevador, né? E ele já nos cumprimentou assim com boa noite. Era meio-dia. E aí ele disse, a vida está muito corrida, as coisas estão muito, o tempo parece que não para, não sei o quê, a vida desesperada. E a Kélcia, né, tinha que ser a Kélcia, disse para ele assim, olha, eu acho que o que você precisa fazer quando a vida está tão corrida é se preparar para quando essa vida acabar. Boa. Você pensa nisso? Chegou no andar dele. Acho que ele respirou aliviado, né? E ele abriu a porta do elevador, ficou do lado de fora e falou, olha, eu penso nisso. E eu faço uma coisa, que é o único mandamento que Deus nos deu. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. E a Kélcia gentilmente disse, mas você fala com Deus sobre isso? Você já pensou nisso? Ele sim, fechou a porta e foi embora. Era a introdução que eu precisava. Porque a resposta dele sintetiza o senso comum. Tudo que eu preciso é ser uma boa pessoa. Tudo que eu preciso é fazer o bem para o outro. Aliás, ele começou a frase dele, foi com isso, né? Dizendo, eu faço o bem para todo mundo. É assim que eu me preparo. Mas, será que essas virtudes, que são virtudes, é claro, são de fato o que define ser um cristão? Eu acredito que não. Porque ser uma pessoa virtuosa não é um privilégio cristão. Você deve conhecer muita gente virtuosa que não é cristã. Eu acredito que ser um cristão, aliás, eu acredito não, tenho certeza, que ser um cristão diz respeito a em que ou em quem a sua fé está depositada. O senso comum deposita a fé em si mesmo. Eu faço o bem. Eu faço o bem para as pessoas. Eu me garanto. Eu sou capaz de passar por essa vida incólume, porque eu sou uma pessoa boa.
Mas sabe, querido, ser um cristão é muito mais do que isso. Ser um cristão envolve uma relação pessoal com Deus. Ser um cristão envolve constituir a sua fé sobre o sólido fundamento da palavra de Deus, e não apenas sobre a ética, sobre este sentimento de que a única coisa que importa é ser bom, por uma razão muito simples. Ninguém é bom o suficiente. Ninguém é bom o tempo todo, porque todos nós somos pecadores. Todos nós falhamos, e não falhamos poucas vezes, falhamos muitas vezes. Então, ser um cristão pode ser sintetizado naquele documento que traz a expressão mais precisa da nossa fé. E esse documento está aí no seu banco, e eu quero pedir que você abra o inário. Pega o seu inário aí. Lá no final do seu inário, nas últimas páginas, você vai encontrar uma página escrita Credo Apostólico. Achou aí? Tudo bem? Eu quero convidar você a ler o credo aqui comigo. Com uma ressalva, tá? O credo não é uma reza, não é uma oração. O credo é uma declaração de fé. Como o próprio título diz, né? Credo é a transliteração de uma palavra latina que significa eu creio. Então, vamos lá? Vamos juntos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Essa é uma síntese muito precisa dos fundamentos da fé cristã. Mas eu trouxe a minha síntese aqui também para pontuar o que nós podemos definir como sendo uma pessoa cristã. E aí eu quero que você pense. Primeiro, crer que existe um Deus que criou todas as coisas e que sustenta tudo o que há com seu poder. Se você crê nisso, amém. Crer que cada ser humano existe para que este Deus seja exaltado. E cada ser humano tem o dever de refletir a grandeza dele, uma vez que todos nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Terceiro, crer que não somos capazes de cumprir este exaltado propósito, pois somos pecadores, egoístas, egocêntricos, que andamos muito longe daquele modo de vida que Deus estabeleceu e deseja para nós. Quarto, para ser um cristão você tem que crer em tudo isso. Se você não crer num desses pontos, hoje é o dia de você perguntar como fez o carcereiro. Senhor, o que devo fazer para ser salvo? Quarto, crer que nossos pecados nos tornam culpados e condenados por nossa rebeldia e que somos merecedores da condenação eterna, pois ofendemos a um Deus eterno, poderoso, justo e total e perfeitamente santo. Quinto, crer que este Deus, que também é amor,
decidiu prover-nos um Salvador, alguém que tomasse nossas culpas em seus ombros e sofresse o castigo em nosso lugar. Crer que este Deus fez isso, enviando seu Filho, Jesus Cristo, perfeito e santo, para morrer em nosso lugar e assim nos dar o perdão e a vida eterna. Por fim, crer que todos nós precisamos deste Salvador para nos achegarmos a Deus e recebermos a vida eterna, pois sem Ele, ninguém pode ter a verdadeira vida, que consiste no conhecimento e na comunhão com Deus. Você crê em tudo isso? Só de ler o credo apostólico, só de examinar as nossas convicções, nós precisamos realmente perguntar-nos. E essa pergunta, meu querido, não é só para quem está começando na carreira cristã, para todos nós. Como, de fato, eu me torno um cristão? Como, de fato, eu posso me definir como um cristão? E aí nós chegamos na história que nós lemos, que você conhece bem. Paulo foi até a cidade de Filipos. Na cidade de Filipos, que era uma cidade romana, uma importante cidade romana, não havia sinagoga. Por isso, um grupo de crentes judeus, na maioria mulheres, se reunia na beira de um rio, porque para abrir uma sinagoga havia um requisito básico de pelo menos 10 homens adultos judeus. Provavelmente não havia esse número lá em Filipos, e Paulo ficou sabendo desse lugar de oração e ele passou a frequentar esse lugar de oração, porque Paulo tinha uma estratégia missionária muito clara. Ele ia onde estavam os judeus, porque o evangelho consiste na interpretação do Antigo Testamento, porque Jesus Cristo veio cumprir as promessas do Antigo Testamento. E ali naquele lugar o apóstolo Paulo se reunia semanalmente com aquelas mulheres, ele começou a falar de Jesus para elas. Uma mulher se converteu. O primeiro convertido da Europa foi uma mulher. Olha que coisa interessante, né? Nós que somos cristãos acusados de ser, qual que é a palavra mesmo? Machistas, né? Que somos acusados de não darmos lugar para a mulher. A primeira pessoa que se converteu na Europa foi uma mulher. E não era uma mulher pobre, era uma mulher rica. Isso não faz diferença nenhuma, mas é só para contar. No caminho para esse lugar de oração, o apóstolo Paulo era assediado por uma outra mulher. Olha que coisa curiosa. Outra mulher. Uma mulher possessa de um espírito de pitonisa, um espírito adivinhador, que vinha atrás falando que Paulo era servo do Altíssimo, não sei o quê, e aquilo passou um dia, passou 2, passou 3. E eu às vezes fico me perguntando, gente, por que Paulo não expulsou aquele capeta logo da primeira? Não sei. Mas passaram-se alguns dias. E eu me pergunto isso porque hoje o povo não pode nem vir falar em capeta que já quer expulsar. Paulo, um dia, curiosamente, Paulo perdeu a paciência. Olha a razão louvável para expulsar um demônio, né? Perdeu a paciência. Virou para a mulher e ordenou que o espírito imundo saísse dela e ela ficou liberta. Os donos daquela mulher, que era uma escrava, usavam-na para ganhar dinheiro, viram que o seu lucro tinha ido embora. Acusaram Paulo e Silas perante as autoridades romanas de estarem disseminando uma fé estranha ao império. As autoridades romanas, sem detência, sem nenhum titubeio, mandaram prender Paulo, e não só mandaram prender Paulo e Silas, como mandaram açoitá-los com muitos açoites. E não era brincadeira, né? Paulo e Silas foram entregues ao carcereiro, que recebeu a ordem de prendê-los no lugar mais seguro do cárcere. Diz o texto que ele colocou-os lá no interior, amarrados no tronco. Paulo e Silas, ao invés de ficar chorando, como a maioria de nós faz,
começaram a cantar e louvar ao Senhor. E por volta da meia-noite, enquanto eles cantavam e louvavam, veio um grande terremoto. E as cadeias se partiram. O carcereiro ouviu aquele barulho, acordou sobressaltado, correu para a prisão, sacou a sua espada e ia matar-se, porque, segundo as regras do Império Romano, alguém que deixasse um prisioneiro escapar receberia a mesma sentença que caberia ao prisioneiro que ele deixou escapar. Provavelmente, Paulo e Silas não eram os únicos prisioneiros daquele cárcere, mas Paulo provavelmente viu ali a silhueta daquele homem, gritou: pare, nós todos estamos aqui. O homem pediu para o seu ajudante trazer uma luz. Ele entrou lá no mais interior da cadeia e achou ali aqueles homens. Como diz o texto que lemos, ajoelhou-se e, naquele momento, houve uma transformação na vida daquele homem. Mas a transformação, irmãos, não foi uma coisa absolutamente tomada de emoção. Se você prestou atenção no texto, e é claro que você prestou, ele tirou Paulo e Silas do cárcere e depois fez a pergunta crucial para eles: senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Então eu queria destacar aqui algumas verdades para você pensar na sua vida. Primeiro de tudo, como se tornar um cristão? Primeiro, reconhecer e declarar a sua necessidade. Aquela pergunta, queridos, já carregava uma profunda consciência da carência. E eu fico impressionado com esse texto, sabe por quê? O carcereiro estava dormindo. O carcereiro não estava ouvindo Paulo e Silas cantando. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que ele viu, não sei o que aquele dia colocou diante dele, eu não sei qual foi a experiência dele em levar Paulo e Silas para o cárcere, mas eu sei que quando ele viu aqueles homens ali dentro do cárcere, mesmo tendo a possibilidade de fugir, e depois de levá-los para fora, e muito provavelmente ter uma conversa com eles, ele entendeu que aqueles homens tinham uma mensagem que ele precisava ouvir. Conheciam algo da vida que ele não conhecia e que a sua alma precisava daquele conhecimento. Carência, desejo, que aqui é confessado. Senhores, o que eu devo fazer para que seja salvo? Sabe, irmãos, essa pergunta é fundamental e se você não a fez ainda, você precisa fazer. Se você simplesmente veio na igreja e foi ficando, e ficou, e se foi batizado, e achou tudo muito lindo, mas você ainda não parou para pensar: o que é necessário para que eu seja verdadeiramente salvo? E sabe, tem duas razões principais pelas quais as pessoas não fazem essa pergunta. A primeira razão é o pecado. Porque é difícil admitir que você precisa de mudança. É difícil admitir que há áreas da nossa vida que estão fora do lugar. Nós vivemos numa sociedade que faz questão de nos obrigar a viver uma vida muito cheia de aparências. E quando alguém tem que reconhecer, para se tornar um cristão, que tem uma área da sua vida em que ele é carente, que há um vazio no seu ser, que há uma necessidade no seu coração, a gente tem muita dificuldade de fazer isso. Na verdade, a gente até quer ser salvo, mas desde que isso não requeira de mim nenhuma mudança, desde que isso não coloque diante de mim a necessidade de abandonar práticas, costumes e valores que eu prezo muito, sejam os meus ídolos, sejam meus pecados de estimação.
Eu receio, irmãos, que um dos problemas crônicos da igreja chamada evangélica hoje é exatamente esse. A igreja chamada evangélica hoje está muito preocupada com adesão e não com conversão. Muito preocupada em encher os seus bancos e, enchendo os bancos, encher também as burras, né? Os cofres. E muitas pessoas estão confortavelmente sentadas nos bancos das igrejas sem nunca ter se perguntado: o que eu devo fazer para ser salvo? Porque essa pergunta, querido, simplesmente incomoda. Essa pergunta implica em mudança, implica em transformação. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Um outro obstáculo que nos impede de fazer essa pergunta são os nossos conceitos e preconceitos errados. A maioria das vezes nós pensamos, como eu falei aqui durante toda aquela série, né, da qual essa mensagem é um pós-escrito, que nós definimos a salvação em termos meramente éticos, em termos meramente conceituais, em termos meramente de nos adequarmos, nos amoldarmos e de estarmos no lugar certo, quando na verdade, meus irmãos, ser salvo não é a mesma coisa que saber a teologia certa. Não é a mesma coisa que saber definir corretamente, biblicamente, os conceitos da fé cristã. É claro, irmãos, a salvação é pela graça, somente pela graça. Mas isso não significa que ser salvo pela graça não traga para nós, para a nossa vida, nenhuma exigência. Ora, a própria resposta que Paulo dá ao carcereiro sintetiza muito bem, não é? O carcereiro pergunta: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Paulo, se fosse pastor de muitas igrejas hoje, diria: nada. Basta você entrar na igreja, começar a ser dizimista, aprender as músicas que a gente canta, aprender os vocabulários que a gente usa, né? O evangeliquez, falar misericórdia ao invés de Ave Maria, né? Fazer uma troca, né, verbal, uma adaptação e pronto, você já está no caminho da salvação. Não, Paulo responde: crê no Senhor Jesus. Sabe, irmãos, nós somos uma igreja que preza muito a Escritura Sagrada, né? Então nós temos muito medo, e com razão, de dar a ideia equivocada de que você pode fazer alguma coisa para ser salvo. Você não pode fazer nada para ser salvo, e eu vou definir isso daqui a pouco. Mas não poder fazer nada para comprar a salvação não é a mesma coisa que não fazer nada para ser salvo. Vou explicar. Jesus, certa feita, convidou a multidão dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Em outras palavras, ninguém é salvo pelas obras, mas também ninguém é salvo sem ir a Jesus e beber a água que Ele dá. A pergunta é: você está com sede? Essa promessa é uma reedição da promessa que Deus fez e está registrada pelo profeta Isaías no capítulo 44 do seu livro. Quando Deus diz: derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Mas sabe o que é, meus irmãos? Às vezes a nossa vida está tão atulhada, entulhada de pecado ou de conceitos errados que nós não temos sede.
Nós não temos o desejo de ir a Cristo. Nós não temos o desejo de desfrutar disso aqui. Irmão, você já parou para pensar? O que Jesus diz aqui? Ó? Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Tem uma frase de um teólogo antigo, esqueci o nome dele agora, que diz o seguinte: onde o Espírito Santo está, ele transborda. Onde ele não transborda, ele não está. Quem tem sede, venha a mim e beba. E quem bebe, será um rio que jorra vida. Por isso, querida, é importante você perguntar: como eu me torno um cristão? Paulo responde: você se torna um cristão crendo no Senhor Jesus. Então essa é a segunda parte da nossa mensagem. Paulo responde de maneira direta, não é? Essa é uma resposta bem simples, direta, sintética. E é claro, irmãos, como uma resposta sintética, é preciso olhar o que está implicado nela. Essa resposta de Paulo é mais ou menos como os 10 mandamentos. Quem já estudou os 10 mandamentos? Nós estudamos os 10 mandamentos aqui nas terças-feiras, acho que quase durante um ano, né? Ou 6 meses, não sei. E nós, estudando os 10 mandamentos, dissemos várias vezes: os 10 mandamentos usam um recurso linguístico, uma figura linguística chamada sinédoque. Sinédoque é uma figura linguística onde você pega uma parte para simbolizar ou representar o todo, certo? Então, por exemplo, quando o mandamento diz: não adulterarás, o mandamento não está só proibindo o ato, o coito. O mandamento está proibindo tudo que está em volta deste ato pecaminoso. Tudo que leva a ele, tudo que induz a ele, tudo que aparenta ser ele. Por isso Jesus, lá na frente, ele diz assim: os antigos disseram, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que no seu coração olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou. Paulo, numa frase, ele sintetiza o que é necessário para ser um cristão. Mas essa frase às vezes é mal entendida. Então eu vou começar aqui dizendo o que não é essa frase. Primeiro, Paulo não disse, não precisa fazer nada. Ah, Cristo já morreu por todos os homens. Deus é amor. Deus jamais vai virar o rosto para ninguém. Ora, essa resposta que Paulo dá não nega que haja algo a ser feito. É claro, como eu já disse, não há nada que você faça para obter o direito de ser salvo. Mas, por outro lado, é necessário que você creia. Não fazer nada, como alguém já disse, pode ser um elogio para uma pedra, não para um cristão. Um cristão é alguém que crê. E daqui a pouco eu vou definir o que é fé. Mas primeiro eu quero dizer para você, para se tornar um cristão, é preciso fazer uma coisa assim. É preciso crer. Segura aí que eu vou definir fé daqui a pouco. Segundo, crer não é simplesmente compreender a lógica da obra de Jesus. Em outras palavras, é um erro reduzir a salvação ou a fé salvadora a simplesmente uma
anuência, uma concordância ou uma subscrição a uma declaração de fé. Em outras palavras, nós lemos aqui o credo apostólico, certo? Você pode concordar com tudo que o credo apostólico diz, mas isso ainda não é ter fé. Você pode simplesmente ter uma adesão lógica. Não é? Você olha a natureza e diz, realmente existe um Deus. Você olha para a obra de Jesus e você pensa, realmente faz sentido. Faz sentido. Então, ter fé não é concordar com declarações teológicas. Você pode vir nessa igreja ou em outra igreja qualquer e concordar com o que é dito. E subscrever o que é dito. E até se tornar membro fazendo promessas acerca daquilo que é ensinado. Mas isso ainda não é ter fé. Ter fé não é tornar-se um de nós. Como eu já disse, hoje existe um processo em muitas igrejas de aculturação. Você vem para cá, você começa a conhecer o que a gente ensina, cantar o que a gente canta, falar como a gente fala. Em outras palavras, você pode simplesmente aderir a uma religião, aderir a um conjunto de valores morais. Mas isso ainda não é crer em Jesus. Talvez a vida de Paulo ajude a gente a entender o que significa crer em Jesus. E depois de falar da vida de Paulo, eu vou definir. Pensa bem. O que aconteceu com o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo era um judeu de fina estirpe, de uma classe social elevada, porque ele estudou com o maior rabino da época. Era um judeu de um profundo conhecimento teológico, que ele mesmo declara sobrepujava em muito àqueles que tinham a sua mesma idade. Esse homem profundamente consciente da sua fé, profundamente arraigado na sua fé, profundamente convicto dos seus valores, começou a odiar o cristianismo, porque o cristianismo se opunha à fé judaica, dizendo que o judaísmo tinha cumprido o seu propósito. E por causa disso, os judeus começaram a perseguir os cristãos. Quando Paulo vai até a cidade de Damasco, se você ler lá na sua casa Atos capítulo 9, você vai ver que Lucas registrou que ele respirava ameaças contra os seguidores do caminho. E é claro, ele respirava ameaças contra o mestre do caminho, que é Jesus Cristo. Ele estava absolutamente convencido que era sua tarefa, que era a razão da sua vida, acabar com aquele movimento. E por isso, ele se mune de cartas, autorizações, para no seu percurso até a cidade de Damasco, e chegando lá, prender todos aqueles que ele identificasse como seguidores do caminho, seguidores de Jesus Cristo. Ele tinha autoridade delegada para isso, para executar o seu plano destrutivo. Ele está no pleno exercício da sua potência destruidora. Aí, você conhece a história. Antes de chegar em Damasco, Paulo se encontra com uma luz radiante. Ele cai. Ele fica cego. Veja, querido, a reviravolta na vida desse homem. Ele chegou em Damasco com o firme propósito de perseguir os cristãos. Ele ia para Damasco, né? Mas ele chegou em Damasco abatido, humilhado, confrontado. E o próprio Senhor disse a ele: você vai até a rua direita, você vai entrar na casa de um homem chamado Ananias.
E Ele está esperando você. O que eu quero dizer, queridos, é que a fé que Paulo está falando para o carcereiro é uma fé transformadora. Interiormente. Não é simplesmente uma mudança ética. Não é simplesmente uma mudança de vocabulário. Não é simplesmente uma anuência teológica. Não é simplesmente não fazer nada. A fé que Paulo diz para aquele homem era necessário para que ele fosse salvo, porque essa é a pergunta e essa é a resposta. É a fé que entra no mais profundo do coração e transforma uma pessoa tão radicalmente a ponto de num dia ele ser um odioso perseguidor e no outro dia ele ser um ardoroso pregador. Num dia ele está respirando ódio e ameaças contra o Senhor e no outro dia ele está proclamando as virtudes de Jesus Cristo. É essa a fé que Paulo experimentou. E que Paulo diz para o carcereiro ser necessária para que ele também fosse salvo. Então vamos definir. Paulo diz: você quer ser salvo? Você precisa crer no Senhor Jesus. Primeira coisa, querido. Ter fé é crer no Senhor Jesus. Não é crer em Jesus. Mas isso não é só um jogo de palavras? Não. Crer em Jesus, há milhares de pessoas que creem. Há milhares de pessoas que acham Jesus lindo, cheiroso, maravilhoso. Um líder inspirado, um líder carismático, alguém digno de ser imitado, um grande mestre moral, alguém que inspira gerações e gerações. Não! Paulo diz, você tem que crer no Senhor Jesus. Você tem que entregar-se ao senhorio de Cristo. Você precisa render-se ao Senhor Jesus Cristo. Ele requer de você uma entrega e uma obediência absoluta. Sabe, querido, você já parou para pensar que esse carcereiro é um soldado romano? Ou provavelmente um soldado aposentado? Que recebeu dos pretores a incumbência de manter preso um homem acusado de sedição e de difamar ou de disseminar uma falsa religião. Esse homem foi severamente punido pelas autoridades romanas e entregue a esse carcereiro. Agora, esse carcereiro simplesmente pega esse homem e leva para sua casa e ouve a mensagem e se rende a ela. Sabe, querido, aqui a gente encontra o primeiro elemento da fé salvadora. A palavra latina notitia, que é conhecimento. Saber quem é Jesus. Sabe, tem muita gente que frequenta a igreja 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos. E se você sentar com ele e perguntar, quem é Jesus? Aí você ouve aquela resposta maravilhosa. Jesus é tudo. Já viu essa resposta? Aí não tem erro, não é? Porque tudo é tudo. Mas olha só, João escreveu o Evangelho. E lá no Evangelho, ele diz o seguinte, no final do Evangelho, antes do pós-escrito, capítulo 20. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Fé que salva é a fé que faz você conhecer Jesus como de fato Ele é, e não como as multidões o imaginam. Como eu disse, milhões de pessoas acreditam que Jesus é uma pessoa extraordinária, mas não creem no que Ele diz, quando Ele diz que Ele é o Salvador do mundo. Milhões de pessoas acreditam que Jesus é um profeta, mas não creem que as palavras dele devem nortear a sua vida. Milhões de pessoas declaram admirar Jesus,
mas não tem como seu Salvador e como seu Senhor. Por isso Paulo diz para o carcereiro: você precisa crer no Senhor Jesus. Você precisa crer que aquele homem que os seus companheiros de farda mataram há cerca de 30 anos lá em Jerusalém é o verdadeiro Kyrios. Ele é maior do que César, ele é maior do que o imperador, ele é maior do que tudo. E aquele homem creu, tanto creu, que já não importava mais a ordem dos seus pretores. Já não importava mais se haviam entregue a ele Paulo e Silas para mantê-los no cárcere. Agora ele os acolhe, agora ele os lava, agora ele os ouve. Porque quando você conhece Jesus de fato, querido, sua vida é transformada. Quando Jesus não é somente um amontoado de informações históricas, quando Jesus não é somente um personagem de um filme todo cheio de emoção, mas quando Jesus é o seu Senhor, é aquele que dirige a sua vida, é aquele que tem o poder sobre você, é aquele que diz como deve você viver a partir dali. Então sim, você começou a trilhar o caminho da salvação. Segundo, crer é render-se ou arrepender-se. O texto diz que diante daquele terremoto, o carcereiro entrou precipitadamente no cárcere e prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois os levou para fora e conversou com eles. Sabe, irmãos, às vezes a gente não presta atenção nas nuances do texto, né? A decisão tomada pelo carcereiro não foi simplesmente uma decisão no calor da emoção. É claro, havia ali o segundo elemento da fé salvadora, que é a palavra latina ascensus, que é o elemento emocional, que é a entrega, que é a certeza. Porque, presta atenção, você pode saber definir bem quem é Jesus. Ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus. Mas é preciso mais do que isso. É preciso certeza. É preciso apegar-se a Ele. É preciso entregar-se a Ele. O impacto daquele terremoto, eu imagino, que fez aquele homem pensar em todos os acontecimentos daquele dia. Como eu disse, ele não estava ali quando Paulo e Silas cantavam. Então, não vale o argumentar, ele estava ouvindo Paulo e Silas cantando, e aí ele entendeu. Não, não foi isso. Aquele terremoto fez ele ficar profundamente inquieto. O fato daqueles homens não terem fugido, podendo fazê-lo, deixou a sua alma preocupada. Trazê-los para fora e conversar com eles, deixou claro para ele que aqueles homens tinham uma mensagem poderosa e que ele precisava daquela mensagem poderosa. E por isso, quando Paulo diz, crê no Senhor Jesus Cristo, ele creu. Sabe, irmãos, há pessoas que são capazes de ouvir a voz de Deus no sussurro do dia a dia, né? Hoje de manhã eu falei sobre isso na aula da escola dominical. Deus falando conosco no dia a dia, na manutenção da sua casa, da sua saúde, da sua vida. Outras pessoas só ouvem a Deus no meio do caos, do terremoto. Semana passada nós ouvimos aqui uma mensagem baseada no livro de Lamentações. E hoje de manhã nós falamos sobre isso. O povo de Israel, durante cerca de 200 ou 300 anos, foi advertido pelo Senhor. Arrependam-se, voltem-se para o Senhor. Deus enviou um profeta atrás do outro profeta. Deus enviou um profeta atrás do outro profeta e o povo não ouviu. Então Deus enviou o Império Babilônico, que simplesmente esmagou Judá.
O carcereiro pergunta: o que eu devo fazer? Paulo responde: creia no Senhor Jesus. A fé que salva está depositada numa pessoa, que é Jesus Cristo. Não é numa instituição, não é num conjunto de regras, não é numa igreja, não é em um ritual, é em Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo. E existe um elemento emocional que leva você a abraçá-lo, que leva você a agarrar-se a ele. Por isso, Lucas disse que depois de terem lavado Paulo e Silas, depois de terem sido batizados, eles foram dominados por uma grande alegria por terem crido em Deus. Sabe, irmãos, o encontro com Jesus Cristo, a fé em Jesus Cristo, traz alegria para o nosso coração, traz exultação para o nosso coração. Não é possível crer em Cristo de fato e permanecer apático, indiferente, frio. Porque Cristo preenche a nossa vida. Terceiro e último elemento da fé: confiar. Terceiro elemento da fé salvadora é a palavra fidúcia, que pode ser traduzida por confiança. Não basta você ter um conhecimento intelectual, não basta você ter um conhecimento emocional, é preciso você confiar. Eu vou usar um texto para ilustrar isso. Tiago, na sua carta, no capítulo 2, no versículo 19, diz assim: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Tiago está dizendo: você acredita que existe um Deus, que Ele é um só, que Ele é poderoso? Muito bem, você pode cantar no coral do inferno, porque os demônios creem nisso tudo. A fé genuína inclui, exige confiança pessoal, entrega absoluta, saber que Cristo é tudo que você precisa. Diz o texto que naquela mesma hora da noite, pensa bem, Paulo e Silas estavam cantando meia-noite, teve o terremoto, até pôr a casa em ordem. O carcereiro sai lá correndo, fala com Paulo, ouve a mensagem, Paulo prega, ele crê, a família ouve, a família crê, ele leva Paulo e Silas para casa. Isso já era 3, 4 horas da madrugada. Lavou-lhes os vergões, a seguir foi ele batizado com todos os seus. A absoluta confiança se comprova neste texto pelo batismo. De novo eu vou lembrar você, aquele carcereiro estava guardando 2 prisioneiros, acusados de serem defensores de uma falsa religião. Prisioneiros que tinham sido açoitados. Prisioneiros que foram considerados párias pelos romanos, porque os romanos não açoitavam qualquer um. Tanto é que depois eles têm que pedir desculpa, porque Paulo é um cidadão romano, mas isso fica para outra ocasião. E agora aquele carcereiro, um oficial romano, um servidor público, sua vida está sob ameaça, porque ele abraçou a fé daqueles que ele tinha que prender. Ele cuidou daqueles que ele tinha que punir. Porque ele, naquela noite, creu. E quando ele creu, ele entendeu que ele podia perder tudo por causa de Jesus Cristo. E que perder tudo por causa de Jesus Cristo ainda seria um grande privilégio. Como Pedro disse no texto que nós lemos.
Vocês exultam na salvação, embora no presente, por breve tempo, se necessário, vocês sejam contristados por várias provações, e as provações vêm para que o valor da vossa fé, que é muito mais preciosa do que ouro puro refinado, seja demonstrada, e ela redunde em glória, em honra e louvor, e no final você receba a vida eterna. O problema é que a gente não quer a vida eterna mais. A gente quer a vida aqui. Esse carcereiro queria a vida eterna. Por isso, para ele não importava. Se no dia seguinte os pretores chegassem e dissessem: o que você fez? Nós trouxemos esses homens para serem punidos e você se torna um deles? Eles vieram disseminar uma fé espúria e você abraça a fé deles? O que você acha que aconteceu? Você acha que ele continuou carcereiro? Você acha que ele continuou no seu cargo como um oficial romano? Você acha que ele não perdeu nada? Eu não sei. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Tudo que ele perdeu não era nada diante do que ele ganhou. E é isso que nós precisamos entender. Que a verdadeira fé em Cristo não tem medo de perder nada, porque em Cristo já tem tudo o que precisa para esta vida e para a vida futura. Quais as implicações disso tudo? E eu vou terminando. Primeiro, para tornar-se um cristão, você precisa conhecer, abraçar e confiar em Jesus Cristo como o Senhor, o Redentor, o Salvador. Tornar-se um cristão é ser convertido. E a conversão que Deus opera muda o cerne da sua vida. Muda o centro da sua vida. Como mudou. De um perseguidor, Paulo foi mudado para um pregador. O carcereiro, de alguém que existia para impingir dor e sofrimento, agora é um discípulo de Jesus Cristo que anuncia a mensagem de salvação. Tornar-se um cristão é ser transformado num instrumento de Deus para alcançar a sua família. Eu não falei, do texto todo, porque não dá. A menos que você queira ficar aqui até 11 horas, eu não tenho problema nenhum. Porque esse texto muitas vezes é mal entendido. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E muita gente lê esse texto como se fosse uma promessa. Então eu criei em Jesus, agora minha família vai ser salva. Não é uma promessa esse texto, meu querido. Esse texto coloca diante de você um desafio que o carcereiro, por misericórdia de Deus, cumpriu na mesma noite. Ele ouviu o evangelho, ele chamou a sua família ouviu o evangelho, pela misericórdia de Deus a sua família creu, pela misericórdia de Deus sua família foi batizada. Você agora que crê em Cristo tem o privilégio de tornar-se, de vir a ser um instrumento de Deus que pode levar a mensagem de salvação para sua casa. Por isso, se você crer, sua família também poderá ser salva, porque agora tem a luz do Senhor lá dentro. E você é um missionário dentro da sua casa. Lembra quando Jesus libertou o gadareno? E o gadareno falou: Senhor, eu quero seguir com o Senhor. Aquele endemoniado que parecia um animal. E Jesus disse para ele: não, volta para casa e conta para os seus tudo que Deus fez por você. É isso que significa ser salvo e salvar a sua casa. Você agora é um missionário. E o primeiro campo missionário que Deus colocou na sua vida é a sua família. Tem muita gente querendo ir para o Azerbaijão, mas que nunca evangelizou nem o tio, nem a avó. Aplicação. Depois de tudo que você ouviu, querido, hoje eu quero convidar você a consultar seu coração. Você está entre os que confiam em Cristo como seu Senhor e Salvador? Não estou perguntando se você está frequentando a igreja direitinho, se você é dizimista. Não. Isso faz parte. Mas isso diz muito pouco.
Consulte o seu coração, irmão. Só tem duas pessoas que sabem a resposta para essa pergunta. Você e Deus. Volte-se para Cristo. Entregue-se a Ele, sem medo, sem reservas, como esse carcereiro fez. Sabe, ele não ficou pensando, mas se eu crer em Cristo, eu vou ser despedido. Se eu crer em Cristo, o que vai acontecer com a minha vida no futuro? Se eu crer em Cristo, eu vou perder muita coisa. Meus amigos, minha tropa. Filipos era uma cidade onde moravam muitos oficiais romanos aposentados. E talvez ele pudesse pensar, mas como é que eu vou assumir os meus amigos? E aquelas noitadas lá na taverna de Filipos, como é que vai ficar? Não tem nada melhor, maior, mais importante, mais empolgante, mais maravilhoso do que viver na presença de Cristo. Por fim, confesse sua necessidade. Não deixe o pecado ou o engano afastar você de Cristo. Só Cristo pode te dar a vida eterna. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço pelo que o Senhor fez na vida daquele homem. E porque o Senhor quis que essa história fosse registrada. Para que nós aqui hoje entendêssemos que também nós precisamos crer em Cristo. No Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, se entre nós aqui nessa noite há pessoas que ainda não creem no Senhor Jesus Cristo, eu peço, em nome de Jesus mesmo, que o teu Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo, que conduz-nos à verdade, fale ao coração de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.